Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 637, Subespécie. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Querido, acho que o termo correto não é nova raça. Ruby começou a falar enquanto olhava para Morgana como se ela fosse um rato de laboratório. Um olhar que fez Morgana se encolher inconscientemente. Ah? O que você quer dizer? Victor perguntou. Você sabe sobre os Ghouls e o clã Adrastela, correto? Ruby falou. Sim. Ah. Victor agora entendia o que Ruby estava insinuando. Ela é uma subespécie nobre de vampiro. Sim, se ela fosse uma nova raça, como você disse, ela teria se tornado a progenitora dessa raça assim como a Medusa, mas ela não o fez. Então eu acredito que é mais correto dizer que ela é uma subespécie de vampiros assim como o clã das Ghouls, confirmou Ruby. Um progenitor é o começo de uma raça inteira e as subespécies derivadas dela. Morgana nasceu de você, uma progenitora de vampiros desde que ela evoluiu quando entrou em contato com sua linhagem. Portanto, é justo dizer que você criou uma nova subespécie de vampiros nobres derivados de demônios. Acrescentou Katashi. Victor fez sons como se estivesse pensando em alguma coisa. Então, aproximou-se novamente de Morgana e observou atentamente. Desta vez, ele observou cuidadosamente o núcleo da alma de Morgana, algo que ele não havia prestado atenção antes porque estava muito animado com sua descoberta. Isto é, Victor arregalou os olhos quando viu o núcleo da alma de Morgana. O que você viu? Ruby perguntou com uma cara séria. Você sabe que o núcleo da alma geralmente é imutável, certo? Victor falou. Ruby não entendeu. Por exemplo, a espécie que você era quando nasceu é o que representa o núcleo da sua alma. Mesmo se você mudasse de raça por influência externa, 1% do que você era antes ainda permaneceria, e esse 1% contém todas as informações como aparência externa, personalidade, etc. Olhe para Maria, por exemplo, Victor disse enquanto apontava para Maria. As meninas olharam para a donzela. Maria apontou para si mesma. Victor se aproximou de Maria e começou a tocar em donzela, investigando sua alma. Ela era uma humana que, devido ao erro de Sasa, se tornou um Ghoul. Quando isso aconteceu, sua alma era 1% humana, 99% Ghoul. Quando a transformei em vampiro nobre, as porcentagens se tornaram 1% humano, 1% Ghoul e 98% vampiro nobre. Por causa daquele Ghoul de 1% que ainda existia em sua alma, ela pode usar os poderes que tinha quando era um Ghoul. E como Ghouls são uma subespécie de vampiro, é correto dizer que esse 1% se tornou a linhagem de Maria. Por causa disso, esse poder não enfraqueceu como aconteceu com os poderes demoníacos de Morgana, já que Morgana era um demônio que se tornou um nobre vampiro, não é um membro da subespécie vampírica. O poder de Maria ficou mais forte porque se fundiu com seu lado nobre vampire, criando assim uma nova linhagem que lhe permite criar e controlar novos membros da subespécie de vampiro conhecida como Ghouls. Olhando atentamente para o núcleo da alma de Maria, Victor falou, como esperado, é o mesmo. Ele murmurou em compreensão. Sua alma tornou-se inteiramente a de um nobre vampiro. Seus lados humano e Ghoul se fundiram completamente com seu lado nobre vampiro. Eu me pergunto o que causou a mudança. Ela não era assim antes. Foi por causa da minha influência ou porque ela ficou mais forte? Vocês sabem sobre a natureza dos demônios, certo? Demônios são criaturas nascidas no inferno através das partes ruins da alma de um mortal. Não podemos morrer porque já estamos mortos. Então, quando alguém mata um demônio sem usar sua fraqueza, ele retornará ao inferno pertence a. Morgana falou. Correto. Devido a essa natureza, é mais correto dizer que os demônios são algo semelhante aos espíritos malignos, semelhantes aos deuses em essência. Afinal, se você removesse o conceito de um deus, tudo o que restaria seria um espírito de alto nível. Victor permaneceu em silêncio por alguns segundos para permitir que as meninas absorvessem as coisas que ele dizia. Ele então continuou, agora vem a parte interessante.
Vampiros e demônios são iguais em essência. O que você quer dizer com isso? Sazia perguntou. Ele quer dizer que somos maus, no mesmo lado negro da balança, Ruby falou, e logo seus olhos se abriram. Parece que você entendeu, Ruby. O que aconteceu aqui foi a mesma coisa com Viviane, só que por um método diferente. Natásia disse que Viviane nasceu de um deus e de uma fada. Ela é uma semideusa, e tal existência só veio a nascer sem problemas pela própria natureza dos deuses, sendo que tecnicamente são espíritos de alto nível, porque disso, ela é um híbrido perfeito. Você está certo, mas errado ao mesmo tempo, Victor falou. Os casos são semelhantes, mas as circunstâncias são completamente diferentes. Morgana surgiu como um demônio e posteriormente ganhou a carne mortal chamada de vampiro através de Vlad. Quando ela absorveu minha linhagem, o que aconteceu foi o seguinte: seu lado vampírico absorveu seu lado demoníaco, tornando-a uma nova subespécie de vampiro. Um vampiro demoníaco. Ela não é uma híbrida como Viviane, mas uma vampira nobre que absorveu as características de um demônio e tomou esse poder para si mesma. Muito parecido com o que aconteceu com o clã da Stella. Ruby, Skatashi, Natásia, Jeanne e Agnes arregalaram os olhos ao perceberem as consequências do que Victor acabara de dizer. Eu ouvi tudo e não entendi nada, disse Violette. Mesmo aqui. Sazia também falou. Desisti no meio do caminho, acrescentou Morgana com um sorriso orgulhoso. Violette e Sazia apenas reviraram os olhos. Simples e fácil de entender, minha linhagem forçou seu lado vampiro a subsumir seu lado demoníaco e, ao fazer isso, você adquiriu todas as características de seu lado demoníaco sem sofrer nenhum tipo de dano porque seu núcleo que representa você foi mesclado perfeitamente. Essencialmente falando, você renasceu como um nobre vampiro puro. Você não é mais 1% demônio e 99% vampiro nobre, mas um nobre vampiro completo com as características de um demônio, explicou Victor. Assim como Maria, apenas um pouco diferente. Afinal, Maria absorveu completamente seus lados Gauli humano. Ela se tornou uma vampira nobre 100% pura, e seus poderes Ghoul se tornaram algo como uma linhagem e não características de outra raça como membros do clã Adrastel e Morgana. É porque os Ghouls estão mais próximos como espécie dos vampiros nobres. Afinal, se formos falar de hierarquia, os Ghouls são ainda mais baixos que os vampiros escravos, Menor ponto com sim, isso é definitivamente minha culpa. É por causa do meu sangue? Acho que é mais provável do que a minha influência. Afinal, Blood tem um resultado mais claro. Eu deveria checar as outras garotas também. E Nero, só por precaução. Victor pensou. Isso não é tão simples quanto renascer ou algo assim, querida. Seu sangue basicamente replicou o que o clã da Estela fez, mas em um período de tempo muito curto. Você basicamente pulou mais de 2000 anos de evolução em apenas alguns segundos e, dessa forma, alcançou o mesmo resultado que o clã da Estela teve. Eleanor chorará sangue se ouvir sobre isso. Ruby terminou de explicar. Foi por isso que as mulheres que entenderam o que Victor disse ficaram chocadas. Victor mais uma vez quebrou o bom senso deles. Morgana apenas olhou para Victor e Ruby como se estivessem falando palavras incompreensíveis para ela. Sim, ela ainda não entendia nada, assim como Violette também não. Apenas pense que seu lado nobre vampiro se tornou você inteiramente depois de absorver seu lado demoníaco, criando assim uma nova subespécie de nobres vampiros derivados do meu sangue. Oh, agora eu entendi. Morgana e Violette falaram ao mesmo tempo. Victor apenas deu uma palmada no rosto. Ele achou adorável, mas também lhe deu dor de cabeça ao pensar em ter que explicar para os dois mais tarde. Espera. Dois? Victor olhou para Sazia. Vendo o olhar de Victor, o loiro bufou. Eu já entendi depois da segunda explicação. Não sou tão lento quanto Violette e Morgana. Oi. O que você quer dizer com isso, vadia? Violette e Morgana falaram ao mesmo tempo. Você me ouviu? Ou você está ficando surdo? Sazia bufou. O quê?
Você quer lutar? Morgana disparou. Vamos lutar. Violette gritou. Quando Sazzy ia dizer algo para tentar diminuir a tensão que havia criado, ouviu de Victor, sem violência, apenas use palavras. O que Violette e Morgana prontamente concordaram. Espere, Vic, você tem que me ajudar aqui. Victor apenas sorriu gentilmente para Sazzy e não disse nada. Hugo. Sazzy gemeu de frustração. TSK, a loira burra não é nada demais. Ela teve que pedir ajuda ao Victor. Morgana falou. Uma veia saltou na cabeça de Sazzy. Quem você está chamando de loira burra, vadia? Jeanne, Agnes e Natasha apenas balançaram a cabeça quando viram essa cena. TSK, esse efeito apenas abre a porta para um monte de merda. Se os demônios realmente são como os deuses, isso também significa que os demônios podem adquirir conceitos. Algo como fome, praga, etc. Ruby falou. Não acho que isso seja possível, disse Jeanne. Ruby olhou para Jeanne. Embora sejam semelhantes, os deuses são diferentes dos demônios, e não se trata de serem bons ou algo assim, mas porque sua própria existência conduz à invasão de sua vontade sobre um conceito, seja esse conceito positivo ou negativo. Por outro lado, os demônios são apenas os restos de uma alma completa que se dividiu em duas e foi jogada no céu e no inferno. Um demônio não pode abrigar um conceito até que sua alma esteja completa. E se ele estiver tem uma alma completa? Ruby falou. Jeanne abriu a boca para dizer algo, mas fechou. Por exemplo, Morgana. Ela não é mais apenas um demônio que era uma alma incompleta. Vlad deu a ela um corpo mortal e uma alma completa ao transformá-la em uma vampira nobre, e Victor deu a ela o potencial que ele tinha em sua linhagem. Você é muito inteligente, hein? Sim, o que você disse é provável que aconteça, mas apenas no caso de Morgana. Mas mesmo que ela se transforme em um deus ao invadir um conceito, ela será um deus vampiro, não um deus demoníaco como Lilith. Porque essencialmente falando, ela não é mais um demônio, mas uma vampira nobre, hein? Ruby falou. Correto, Jeanne falou. Depois de mais alguns segundos de silêncio, Ruby suspirou aliviada. Isso é bom. Eu não saberia como lidar com demônios se transformando em seres divinos. Isso é um monte de merda que eu não quero lidar. Você pensa demais nas coisas, Ruby. Você também não precisa lidar com tudo o que acontece no mundo. Também não quero lidar com tudo o que acontece no mundo. Dá muito trabalho. Eu só quero fazer planos e contramedidas para todos os tipos de espécies e entidades para proteger minha família. Jeanne arregalou os olhos e, segundos depois, exibiu um pequeno sorriso gentil. Se for esse o caso, posso te ajudar. Adquiri muito conhecimento em minhas viagens. Ruby abriu um pouco os olhos. Ela não esperava essas palavras, mas elas foram bem-vindas. Então ela sorriu gentilmente e disse: Obrigado. De nada. Vocês são minha família agora, afinal. Victor, Skatashi, Agnes e Natasha, que estavam por perto, apenas olharam para essa troca com sorrisos gentis. Esse tipo de interação foi adorável de se ver. Principalmente da parte de Skatashi e Victor. Os dois gostavam de ver Ruby se dando bem com outras pessoas, o que era raro devido ao seu temperamento frio e de poucas palavras. Sazzy, Violette e Morgana não viram isso porque estavam discutindo uma com a outra ao fundo. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 638. Mudanças concluídas e Deus Ayandere. Ruby e Jeanne, como vocês estão se sentindo? Ruby acordou de seus pensamentos e olhou para Victor. Então, quando a pergunta dele ficou registrada em sua mente, ela falou, não sei. Não me sinto muito diferente, disse Ruby. Nem eu. Jeanne falou, ao contrário de Morgana, meu espírito é um nível muito alto para o seu poder como progenitor afetá-lo. A única coisa que mudou é que minha carne mortal se tornou mais forte e mais resistente. Oh! O que é? Victor perguntou. A influência da benção do Pai Celestial diminuiu muito. Na verdade, o poder foi completamente apagado. Jeanne levantou a mão e um orbe verde de energia foi criado em sua mão.
Ficou muito mais fácil usar minha energia agora. Jeanne sorriu largamente. Também sinto algumas energias dentro de mim que ficaram mais fortes do que antes. Focando nesses sentimentos, ela viu uma chama quente e gentil. Bênção de Estia, hein? Parece que quanto mais eu o vejo como minha família, mais forte a bênção se torna. Bem, isso não é ruim? Victor perguntou, sem saber o que comentar. Na verdade não. A bênção do Pai Celestial só me deu algumas coisas. E se eu fosse usar a bênção tão extensivamente quanto fiz na invasão do demônio, precisaria da permissão dele, que ele geralmente só dá quando se trata de criaturas infernais ou pecadores que cometeram muito mal. Oh, para ser sincero, estou bastante satisfeito. Afinal, quando recuperei minhas memórias, sempre quis descartar aquela bênção de Deus. Embora não tenha acontecido dessa forma, não pude deixar de me sentir enganado quando percebi que estava sob a influência de outra pessoa que não meu irmão. Jeanne não podia confiar totalmente em ninguém além de seu irmão quando se tratava de sua própria existência. Talvez Victor também. Afinal, sei que sua própria natureza não permite que ele prejudique aqueles de quem gosta. Jeanne pensou docemente. E isso também não é uma perda para mim. Agora que posso usar minha energia com mais facilidade, que é de um nível mais alto até mesmo do que Deus, posso produzir os mesmos efeitos de suas bênçãos apenas usando minha energia agora. Isso significa que você pode usar todos os julgamentos que usou no passado? Skatashi perguntou curioso. Sim, eu me lembro do sentimento de cada um, então posso recriá-lo facilmente. Mas como você vai fazer isso? Natasia perguntou, confusa. Até onde eu sei, você não pode controlar outros elementos, certo? Os julgamentos do Pai Celestial eram técnicas de execução baseadas em seus atos históricos de provações. O dilúvio da história de Noé. O julgamento de Israel pelo fogo. O banimento dos anjos traidores para o inferno. Cada julgamento que o Pai Celestial já fez foi refletido em todo um conjunto de diferentes técnicas que só poderiam ser usadas quando Jeanne pedisse sua permissão. Ao longo da existência de Agnes, Natasia e Skatashi, as três condessas viram apenas algumas dessas provas. A energia que uso, derivada do poder de meu irmão, é muito parecida com a energia que Victor usa agora, graças a Roshani. Apenas minha energia é mais pura, mais volátil e mais densa, o que significa que enquanto eu ver uma fonte próxima, eu posso amplificá-lo. Por exemplo, Jeanne pegou uma pedra no chão e jogou em uma direção. Alguns segundos depois, aquela pedra cresceu para 10 metros de diâmetro. Algo assim. A energia do meu irmão está relacionada à vida e a todas as espécies de árvores do mundo e, como é muito poderosa, posso armar o ambiente ao meu redor. Isso significa que você pode usar toda a natureza a seu favor? Perguntou Agnes. Basicamente, sim, Jeanne falou. Sim, com esse poder ridículo, você poderia facilmente replicar os julgamentos do Pai Celestial. Agnes falou. Afinal, esses julgamentos são baseados em incidentes que reiniciaram toda uma civilização. Pensou Agnes. Sim. Jeanne assentiu, mas vou usar mais esse poder na forma de energia. Embora seja uma energia neutra e pacífica, por ser uma energia que vem de uma entidade primordial, é mais destrutiva para os seres abaixo dela, o que basicamente significa todo aquele que não é uma entidade primordial. Sem falar que usar esse poder para moldar a natureza seria contraproducente para mim. Afinal, não tenho alguém me ajudando nesse processo como Victor, e se eu exagerar, provavelmente vou causar mais danos do que ajuda. Um exemplo de dano? Skatashi perguntou. Eu poderia esquecer de limitar meu uso de energia e acabar movendo a Terra. Se isso afetar acidentalmente as placas tectônicas, terremotos e maremotos serão a menor das nossas preocupações. Todos ao seu redor começaram a suar frio ao ouvir sobre isso. Isso tem muito potencial para danos indiscriminados, e não quero matar animais ou pessoas inocentes, principalmente crianças do outro lado do planeta que nada tem a ver com a nossa luta. Acostumado a usar esse poder na forma de energia,
Eu usei dessa forma no passado também. Embora eu ainda vá recriar as técnicas do julgamento celestial e outras técnicas para aumentar ainda mais meu arsenal. No caso de Victor, sugiro usar essa energia como suporte para seu corpo e usar a natureza ao seu redor. Afinal, ele tem Roshani para apoiá-lo quando usa esse poder. Victor assentiu, ele já planejava fazer isso. Estou trabalhando nisso, mas ainda é complicado tirar pedras e objetos sólidos do chão. Isso se deve à própria natureza das árvores do mundo. Elas podem moldá-las. Sim, mas leva mais tempo do que se você estivesse afetando árvores, plantas e qualquer coisa verde em geral. Victor assentiu. Claro, ele sabia disso, mas ainda era possível. E se fosse possível, provavelmente significava que se ele treinasse, poderia moldar a natureza sólida mais rapidamente. Victor acreditava firmemente que, com treinamento, tudo era possível. Algo que a árvore universal não tem nenhum problema em fazer, mas o escopo da energia é ridículo demais para saber. Por exemplo, eu usei apenas o poder de uma gota de água naquela rocha e ela cresceu 10 metros. Isso é treta. Victor, Natasia e Agnes disseram ao mesmo tempo. Jeanne sorriu gentilmente. Por causa disso, é melhor eu não usar esta energia de forma imprudente no ambiente ao meu redor. Pelo menos até que eu tenha controle total da minha energia. No passado, eu nunca vi o uso de treinamento. Eu já era mais forte do que todos apenas por existir, e meu irmão também me protegeria se algo acontecesse, sem contar que estou vagando sem rumo há milhares de anos. Apesar de viver por muito tempo sem propósito, a personalidade de Jeanne era gentil por natureza. Assim, talvez por tédio, pena ou mesmo bondade, ela ocasionalmente salvava pessoas e seres em suas viagens. Esses gestos a levaram a assumir os fardos da Jeanne d'Arc original. Eu me pergunto se aquela garota viveu uma vida boa. Jeanne pensou melancolicamente. Todos acenaram com a cabeça em concordância com ela. Enfim, voltando ao assunto. Ruby, Victor olhou para a ruiva. Tente algumas de suas técnicas. Ruby levantou a mão e tentou criar uma cadeira de gelo, mas ficou surpresa quando uma cadeira de água foi criada. Qual é o problema? Victor perguntou. Eu não tentei usar água, mas gelo. Você pode transformar a água em gelo. Tente. Victor falou ao sentir a aproximação das meninas que estavam longe. Ruby tentou transformar a água em gelo, mas nada aconteceu. O que está acontecendo? Ela estreitou os olhos, pois a confusão era vista em sua expressão. Ela não entendeu nada. Filha, tente criar outra estrutura de gelo, Skatach falou sombriamente. Percebendo que sua mãe estava no modo de professora, ela prontamente aceitou sua orientação. Ela largou a cadeira de água que acabara de criar do nada e tentou fazer uma arma de gelo agora. Mas, como antes, a água foi criada, não o gelo. Isso é. Skatach estreitou os olhos. Sim, e pensar que isso poderia acontecer também. Victor falou com um suspiro. Vocês dois parecem ter uma ideia do que está acontecendo. Importam-se de explicar? Perguntou Ruby. Ruby. Tente criar uma estrutura, mas desta vez não pense em usar seus poderes separadamente. Apenas deixe fluir. Victor não respondeu e apenas deu outra instrução para sua esposa. Ruby olhou para a mãe para ver se ela tinha algo a acrescentar. Apenas faça o que ele diz, disse Skatach quando viu o olhar no rosto de sua filha. Mais uma vez, ela deixou a lança de água cair no chão e tentou criar outra estrutura, mas desta vez, ela fez o que Victor sugeriu. Ela não forçou o gelo a aparecer, mas deixou tudo fluir. Em questão de segundos, uma lança de gelo foi criada. Eu fiz isso. Ruby suspirou aliviada. Ela pensou que havia perdido o poder com o qual estava tão acostumada. Isso teria sido um desastre. Skatach e Victor apenas se aproximaram de Ruby e olharam para os PA com olhos avaliativos. Como esperado, a água dentro da lança, disse Skatach. De fato, e a lança parece mais robusta do que simples estruturas de gelo. Victor continuou. Deve ser porque a água lida melhor com o estresse. Afinal, a água está em constante movimento.
Scatachi deduziu. Provavelmente. Mas isso é incrível. E pensar que a mesma coisa aconteceu com ela. Victor falou. Ruby e as meninas apenas assistiram Victor e Scatachi conversando em seu próprio mundo. Uma conversa que parecia que ninguém poderia entrar. Ok, isso é o suficiente. Explique o que está acontecendo. Ruby falou com uma cara séria. Victor e Scatachi pararam de falar e olharam para Ruby ao mesmo tempo. O que aconteceu, Ruby, é que suas duas linhagens se fundiram completamente, respondeu Victor. Antes, você usava suas duas linhagens separadamente, e os dois poderes nunca se juntavam naturalmente. Você tinha que trabalhar duro para usar os dois ao mesmo tempo intencionalmente. Esse foi o treinamento em que você se concentrou por mais de 2 anos. Scatachi concluído. Mas agora, você não precisa disso. Você se tornou igual a Victor. O que quer dizer com como Darling? Olhar. Victor levantou a palma da mão. Logo vários poderes se formaram diante dele como um sistema solar. A esfera de sangue no meio era o Sol, orbitado por esferas de fogo, gelo e relâmpago, representando planetas. A esfera de gelo com água dentro representava o poder que ele ganhou de Ruby naquela noite fatídica. Havia também uma esfera verde com o sentimento da natureza e uma esfera dourada que era muito pequena em comparação com as outras esferas. Esta é a representação de todos os poderes dentro de mim. Os elementos são bastante explicativos. O orbe verde é o poder de Roshana e o orbe dourado são as bênçãos das deusas que eu tenho. O poder da magia também está lá, mas é tão pequeno que nem pode ser chamado de poder. Victor pensou enquanto olhava para uma pequena esfera azul clara. Como esperado, ele está usando Sheats. Que tipo de besteira é essa? Violette, que havia parado de lutar, apontou para o sistema solar de poderes da mão de Victor. Apenas com uma breve contagem, ele tem mais de 5 poderes. Eu já sabia que ele os tinha, mas ainda é difícil de aceitar. Ela apenas suspirou no final. Saz e Natásia deram tapinhas nas costas de Violette em compreensão. Eles tinham os mesmos pensamentos que Violette. Victor não comentou o que Violette disse e continuou como se nada tivesse acontecido. Depois do meu renascimento por causa de Roshani, todos os meus poderes, exceto as bênçãos das deusas, se fundiram completamente comigo. Antes, quando eu entrava na forma de um conde vampiro do clã Scarlet, por exemplo, eu só podia usar o elemento de gelo e não poderia usar os outros elementos ativamente. Eu só poderia usá-los como suporte com baixo rendimento, muito mais fraco do que eu poderia administrar em minha forma base. Mesmo quando eu usava meus poderes de fogo, gelo e relâmpago em lutas, eu tinha que controlar as porcentagens de cada saída de poder que eu queria usar em meus ataques, ou até equilibrar as porcentagens de cada uma que eu deveria manter em meu corpo. Normalmente, eu mantive a saída de 50% de relâmpago direcionado para minhas pernas, 10% de fogo em minhas mãos e os 40% restantes como gelo para o resto do meu corpo para reforço. Mas, claro, a porcentagem e a troca acontece rapidamente, tudo graças aos Scatachi. O que ela fez? Violette perguntou. O que ela faz de melhor? Tosse, treinamento, respondeu Natásia. A ruiva mais velha apenas olhou para Natásia com um olhar estreitado. Natásia virou o rosto e começou a assobiar. Mestre me treinou até que eu tivesse excelente controle sobre meus próprios poderes para que as mudanças e possivelmente a fusão temporária acontecessem naturalmente e rapidamente, respondeu Victor. O mesmo aconteceu com você, só que de uma forma mais simples que eu. Afinal, nem eu consigo unir completamente todos os meus poderes porque alguns deles são de natureza oposta. Eu só poderia fazer isso com água e Uzi porque eles se complementam. Eu estava trabalhando para adicionar relâmpago na esfera de água e gelo para usar esses 3 poderes como um só, possivelmente criando um novo ataque ou até mesmo um novo elemento. Mas, infelizmente, não é tão fácil quanto parece. Victor comentou com uma leve frustração em seu tom. Embora relâmpago e fogo combinem muito bem também. É uma pena que eu não possa fundi-los. Ainda. Victor pensou, mas ele não desistiria tão facilmente.
Talvez eu possa usar magia também. Parei de treinar isso quando adquiri a energia de Roshani. As garotas engoliram em seco. Ele planeja juntar esses poderes para criar um novo elemento. Ele é louco. Este poder vem diretamente de sua linhagem. Eles pensaram. O que Victor disse foi inacreditável para os vampiros porque ele estava basicamente dizendo que estava tentando fundir as linhagens para criar novas linhagens, o que era um pensamento ridículo. Seus pensamentos estão ficando cada vez mais insanos. Mesclar elementos para criar novos. Isso não é Naruto, sabia? Nós não temos uma energia chamada chakra para. Oh! Ruby parou de falar quando percebeu algo. Victor sorriu um pouco. Acabei de começar a testar o Element Fusion recentemente. Acredito que poderia ter sucesso graças à energia da natureza de uma árvore do mundo. Se fosse antes, eu nem teria pensado nisso porque dificilmente teria algo para estabilizar as energias, mas agora que tenho, quero explorar ao máximo. Victor concluiu seu raciocínio. Talvez ele possa criar um novo elemento no futuro. Ruby suspirou ao perceber que seu marido estava ficando cada vez mais ridículo em sua busca insaciável pelo poder. Deixando essa discussão de lado, o ponto é, você não podia usar seu gelo antes porque estava pensando em usá-los separadamente como antes, o que estava incorreto. Eles não estão mais separados, eles são agora. Eu entendo, Ruby falou. Enfim, pessoal, o show acabou. Vocês precisam se acostumar com seus novos corpos e poder. Sim. Skatashi, estou contando com você para ensiná-los. Tenho certeza que você estava ansioso por este momento. Hein? Todos os que aceitaram a mudança não sabiam o que fazer, apenas olhavam mecanicamente para Skatashi. O sorriso de Skatashi tornou-se predatório. Seu cabelo começou a desafiar a gravidade e uma forte intenção de matar surgiu ao seu redor. Ah, Victor, você me conhece muito bem. Claro. Espera, mestre. Eu não preciso passar por isso também, certo? Já estou acostumada. Kaguya, que geralmente permanecia em silêncio como uma donzela exemplar, gaguejou ao perceber seu destino iminente. É? As outras empregadas olharam para Kaguya como se ela fosse uma traidora. Victor deu um pequeno sorriso e disse, Soeve, Maria, Bruno e Roxane estão livres para ir. Você e Roberta precisam ficar aqui para treinar. Mestre. Roberta quis protestar, mas sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ela olhou para trás, assustada, e viu o sorriso de Skatashi. Fútil. Eu me pergunto quão forte é o progenitor das Górgonas. Eu não teria desistido do seu treinamento se soubesse desde o início que você tinha isso. Como diabos você estava se segurando? Roberto gritou. Não era óbvio. Impossível. Roberta não acreditou. Victor olhou para Agnes e Natasia e assentiu. As duas mulheres também acenaram para ele, indicando que entendiam do que ele estava falando. Então as duas mulheres olharam para suas respectivas filhas. Não havia melhores especialistas em cada clã para treinar os herdeiros mais jovens do que suas mães. Violette, Saz e Ruby olharam para Victor com olhos ressentidos. Um olhar que só fez crescer o sorriso sádico de Victor. Boa sorte, tio. Victor virou-se e começou a caminhar, acompanhado pelas criadas, que não iriam participar do treinamento. Vou visitar minhas filhas. Preciso ver a condição de Nero. Victor pensou. As veias saltavam nas cabeças das três garotas. Violette rosnou e gritou, querido. Juro por Deus que quando eu sair daqui, Mãe, o que você está fazendo? É hora de treinar, filha. Cadela, isso é ressentimento, não é? Você está com raiva, não é? Rumble. Mãe. Meu querido Sasa, não perca a concentração no campo de batalha. Não estamos em um campo de batalha. Victor ignorou as explosões e os ruídos de lightning que ocorriam atrás dele. Ele nem queria saber o que estava acontecendo. Depois de ver tantos diamantes para lapidar em local seguro, Skatashi parecia uma criança que acabara de ganhar vários presentes de aniversário.
No momento em que Victor saiu do estabelecimento, ele viu o olhar sem vida de uma deusa de cabelo rosa. As criadas congelaram, e ele engoliu em seco quando viu o olhar de Afrodite. Querida tio, eu me pergunto o que é essa nova conexão que estou sentindo em sua alma. Ela inclinou a cabeça com um sorriso vazio. Eu pensei que você disse que eu sou a única deusa que você poderia ter. Ver a deusa de cabelo rosa agir assim apenas colocou um sorriso satisfeito no rosto de Victor. Ela é perfeita. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.